Glória a Deus. Antes de você tomar o seu lugar, eu quero te lembrar a visão da nossa igreja. Então, com muita fé, com muita expectativa e muita alegria, eu quero pedir para soltar aqui, para facilitar você, o banner da visão da nossa igreja. E eu quero que você repita em fé comigo. Amém, irmãos? No 3 você vai repetir comigo. 3. Nossa visão é impactar o mundo para Cristo. Uma pessoa por vez, uma família por vez e uma comunidade por vez. Glória a Deus. Agora valendo. Vamos lá no 3. 3. Nossa visão é impactar o mundo para Cristo. Uma pessoa por vez, uma família por vez e uma comunidade por vez. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Assim está acontecendo, irmãos. Assim está acontecendo. Eu quero te lembrar, Verbo da Vida Chapecó não é uma igreja de ponto de chegada, mas é uma igreja de ponto de partida. Você vai chegar nesse lugar, pessoas vão chegar nesse lugar e vão ter as suas vidas impactadas para partir, viver a vontade de Deus para a vida delas. Amém? Glória a Deus. Somos uma igreja espalhada por toda Chapecó, porque não somos uma igreja dentro de 4 paredes, mas somos uma igreja onde tem uma pessoa precisando de socorro. Somos uma igreja nos parques, somos uma igreja nos hospitais, somos uma igreja nos supermercados, somos uma igreja dentro de Uber. Você carrega, irmãos, aquilo que pode transformar vidas. Então diga comigo: eu sou um agente do céu sobre essa terra. Glória a Deus, aleluia. Toma o teu lugar. Hoje à noite é uma noite muito especial. Eu e Esté estamos como quem sonha. E Esté vai apresentar para vocês agora um casal, meu Deus do céu, que tem servido tão bem ao Senhor, tem edificado tanto essa igreja. Um casal que nós celebramos a vida deles, a família deles, o crescimento deles. Então, Esté, por favor. Amém, querido. Aleluia. Olha só a expectativa. Eu quero convidar aqui os amigos Paulo e Janice. Você pode dar uma salva de palmas? Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vindos. Bem-vindo, meu amigo. Deus é bom. Glória a Deus, pessoal. Vamos sentar aqui, nos acomodar. E eu sei que eles se apresentaram na semana passada aqui, na quinta da família, na última quinta da família. Eles contaram um pouco da história deles, não é? Mas para quem não estava aqui, eu vou começar apresentando um pouco esse casal poderoso, Paulo e Janice. Eles são formados no Rema. Amém, queridos. Tem um filho em cada faixa etária. Para você produzir isso, irmão, você tem que ter muita força de vontade. Amém, queridos? Aí é outro nível. Então, eles têm experiência, né, de vida mesmo, de criar as crianças no caminho do Senhor. E, além de tudo isso, Janice também é psicopedagoga e junta mais a experiência da formação dela, do trabalho dela. Com tudo aquilo que o Senhor tem inspirado a eles, a gente vai conversar um pouco essa noite. Vocês são casados há quantos anos mesmo? 19 anos, é igual eu e o Thiago, né? 19 anos, olha aí, gente, muita experiência. E eu quero incentivar você a inclinar a sua atenção. Eu tenho certeza que vocês vão receber muito desse casal. Amém. Amém? Eu queria falar uma coisa antes da gente começar a conversar sobre o tema dessa noite. Eu quero te lembrar que toda primeira quinta-feira de cada mês é a nossa quinta da família, né? Nesse mês agora de outubro, o tema das ministrações aos domingos é Firmes na Visão. Temos dedicado esse tempo para passar a visão para a nossa igreja. E toda primeira quinta do mês a gente separa mesmo para estar ministrando sobre família, para estar alcançando a tua vida. A gente sabe que a família é um núcleo mais importante da sociedade. E uma igreja forte, ela é feita por famílias estruturadas na palavra, onde Deus ele tem a prioridade, ele é o número 1 lá. Então, crie expectativas para aquilo que vai ser dito essa noite. Vai pegar conselhos maravilhosos para todo mundo, solteiro, casado, quem tem filho, quem não tem, quem vai ter.
meu amigo, vai ser bênção demais. Então, vamos lá. Amém, pessoal. Podemos começar já a nossa... Porque eu já estou aqui, já, bom de bala aqui nas perguntas. Manda ver que eu estou com expectativa aqui. Como o Thiago falou, tem para todo mundo, né? E eu vou começar com os solteiros, porque eles estão sofrendo mais, né? E aí... E eu quero fazer uma pergunta para vocês, a gente vai pensar junto aqui. E pensando sobre isso, eu queria começar perguntando para vocês, né? Qual a preparação que um jovem casal precisa ter antes de entrar na jornada do casamento? Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nessa pergunta, várias coisas são importantes, né? Só que uma que eu vou falar agora é a questão o que Salomão mesmo diz, né? Sobre o trabalho. Paulo também fala, em Coríntios também, que quem não trabalha, que também não coma, né? Então, simples. Então, quando a pessoa pensa em querer um relacionamento, em primeiro lugar, ela tem que pensar num trabalho, né? Tem que estar trabalhando, tem que pensar, pelo menos, na verdade, os pais já têm que ensinar desde pequeno às crianças o que significa o trabalho, né? Buscar isso aí. Porque tem uns que começam a querer um relacionamento, a pessoa se prepara para tudo na vida, né? Mas muitas vezes para um casamento, que é uma coisa importante, que vai viver com a pessoa a vida toda, para ser para a vida toda, né? Que uns casam nem pensando nisso também, né? Qualquer coisa não dá certo, separamos, né? Mas o trabalho, daí tem uns que é só amor, só love, né? Daí uns, que nem diz, vamos entrar com a cara e com a coragem, né? Outros, nem só com a cara, porque coragem não tem, né? Não, porque todo mundo que começa, muitas vezes, é complicado, né? Pelo menos, tipo, exemplo nosso, quando a gente começou, meu pai, não foi sofrido. Nós tinha que pensar, planejar até para comprar um x-salada no começo. Mas, graças a Deus, tipo, não faltou coragem, né? A gente nunca tinha medo de serviço, o que aparecia, orava para ter serviço. Dizia, eu não quero nada de graça, eu quero que tenha serviço, o resto eu faço, né? Então, uma das coisas importantes que a Bíblia ensina também e que tem que ter é um serviço. Pelo menos as pessoas da nossa igreja, o Mateus aí, ó, o pastor Giovanni, que se casaram há um tempo, outros ali que se casaram também, o Gui ali, o compadre também, tipo, todo mundo que fez conforme a Bíblia manda, estão indo bem, né? Estão só crescendo. E do Mateus você ainda é compadre dele, né? O Mateus, esse não pode fugir, não pode sair da linha, isso aí, né? Eu só tenho compadre de alto nível. O Guilherme também? Ih, Jesus! Põe todo mundo na linha, Paulo. Graça e paz, boa noite. Então, assim, uma outra coisa que também é muito importante quando a gente pensa em casar, antes mesmo de se casar, que a gente já procure um local para a gente morar, que seja somente o casal, né? Tipo, longe dos pais, né? Do sogro, dos parentes. Mesmo que o local seja um local pequenininho, simples, mas é importante que o casal more sozinho, né? E deixe a família também emocionalmente, né? Que não dependa da família, né? A não ser para algum conselho, né, e tal, que for pedir para a mãe ou para o pai, mas que não sejam eles que vão guiar esse casamento, né? Essa nova família, que seja entre o marido e a mulher para escolher o que vai ser feito, porque a partir do momento que você casa, né, você forma a tua família. Então, o pai e a mãe não estão mais ali para poder orientar, dizer o que você deve fazer ou não deve fazer, né? Quem decide é o casal. Então, assim, a palavra vai falar lá só um pouquinho aqui, em Efésios 5:31, sobre isso também, se o Paulo quiser estar lendo aí.
Por isso deixará homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Isso aí. Então é isso aí, né? Quando casa, deixa o pai e a mãe e vai morar somente o casal, né? Que é a forma que dá certo. Ouvindo a Janice falando, né, sobre essa importância de deixar o pai e a mãe, não só geograficamente, né, mas emocionalmente, eu fico pensando, pessoal, caso não seja assim, o que poderia acontecer em um contexto diferente do que a Bíblia ensina? O casal insistia em permanecer na casa dos pais, onde naquela casa só pode ter um cabeça, né? E aí fica aquela sensação o tempo todo de que o filho ainda continua, ou a filha ainda continua, sem ter autoridade para tocar a sua família, né? E, Steph, fala um pouco também sobre os malefícios disso, para que a gente não entenda somente de sair da casa, mas por que sair? O casal, quando ele sai de casa, ele estabelece a própria identidade, né? Uma família, quando se forma, ela precisa estabelecer a identidade dela. E quando isso não acontece, existe muita dificuldade de o casal estabelecer a identidade dele, do homem, principalmente, estabelecer a identidade dele como cabeça, né? A esposa, ela não vai saber para onde olhar. É como o Tiago falou, cada casa ela precisa ter um cabeça. E, no caso, quando não se sai da casa dos pais, o sogro, ou o pai, no caso, né, ele continua sendo cabeça. Então, ele se torna cabeça de duas famílias. E aí fica uma família sem identidade, o jovem casal acha que tem que prestar satisfação o tempo todo aos pais, quando, na verdade, já são casados. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha, que ela era recém-casada, e ela morava muito próximo da mãe. Na verdade, eram duas kitnets, e a mãe morava assim, bem do ladinho dela, né? E ela se casou, e ela falou assim, eu queria tanto viajar com meu marido. Aí eu falei, mas por quê? Você está com algum problema no trabalho, não consegue liberação? Ela, mas é porque eu tenho que pedir para minha mãe, para ver se ela deixa. Aí eu falei, mas menina, você já é casada. Você e seu marido que resolvem a rotina de vocês, para onde vocês vão tirar férias, quando vocês vão tirar férias. Então, isso tudo acontece por quê? Por causa da identidade da família que ainda não existe. Então, cada família que casa se forma um novo lar, com uma nova identidade, com um novo cabeça. Né? Bom demais, bom demais. Então, a gente tem o princípio da palavra, que fala que o homem deve deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, né? Não à sua sogra ou seu sogro, porque a Bíblia já diz, isso deveria ser suficiente. Mas quando a gente vai entrar nos bastidores desses contextos, a gente vai identificar os malefícios que causam, né, que esse casal passa a viver quando está fora do princípio da palavra. E está andando debaixo de princípio bíblico ainda continua sendo bênção, gente. A gente não vai errar o nosso caminho, nós nunca vamos ser frustrados em obedecer ao Senhor. Mas esse deixar, Paulo, pai e mãe, Janice falou sobre o deixar emocionalmente, deixar geograficamente. Existe alguma outra área que o casal também precisa deixar o pai e a mãe? Que nem eu falei, são muitos, né? O outro que é importante é financeiramente, né? Porque a tua família, a tua casa, quem vai sustentar é você, né? Não é teu pai, não é tua mãe, né? Por isso que tem que pensar bem quando vai formar uma nova família, né? E o que é formar uma nova família? Porque tu não vai correr para teu pai, para tua mãe. Primeiro, que tipo de homem que tu vai ser, né? Tipo, tu vai correr para teu pai, paga o meu aluguel, preciso de rancho esse mês aí. Com que cara tu vai parecer para tua mulher, né? Que tipo, nossa, que homem, a mulher vai pensar que homem que eu arrumei, né? É esse que vai segurar as pontas até o fim, né? Não que isso, de repente, não possa acontecer alguma vez. Tipo, um exemplo, nós, assim, ia passear na casa do pai e da mãe, eles moravam no interior, a gente sempre voltava, porque eles tinham carne lá, que carneava. Tipo, eles davam, né?
Mas vamos dizer assim, eu não ia lá pedindo, ó, nós não temos nada que comer, me dá um rancho aí para nós, né? Porque tem que desmamar de tudo, né? Tu tem que passar segurança para tua nova família, né? Por isso que o pai também tem que ser um bom exemplo para criar o filho desse modo também, né? Porque senão ele vai ter que exemplo, né? Exatamente, muito bom isso. É muito negativo quando o planejamento financeiro da família é feito contando com a mesadinha do papai e da mamãe, né? Então, a gente acaba ficando refém. Então, como o Esté deu o exemplo da colega dela, né? No caso da colega, seria deixar emocionalmente, né? Pedir permissão à mãe, aquela coisa toda, você pode viajar. Mas já pensou, tu ter que contar com dinheiro, uma ajuda, uma mesada do pai e da mãe para tu poder fazer uma viagem, né? Para tu comprar tuas coisas. Então, é melhor viver confiante com o que se tem do que ficar contando com o ovo dentro da galinha, com o favor de um e de outro. Então, no casamento, é importante o casal dar os passos do tamanho da perna, né? E não tomar decisões contando com a ajuda de terceiros. Agora, para trazer um equilíbrio sobre isso, o Paulo usou uma expressão que é bem essa mesmo. Todo bebê, né, para mudar de fase, precisa desmamar, né? Então, nossos filhos passaram por essa fase de desmamar. Eu lembro, eu não lembro, minha mãe dizia que eu demorei muito, eu mamei muito, né? Minha mãe dizia que eu já estava com quase 4 anos de idade e tinha visita em casa, rapaz. E eu vinha, a gente morava num duplex, eu vinha na escada escondidinho, só eu achava que ninguém estava vendo. E aí minha mãe olhava para a escada e eu fazia assim para ela. Só um pouquinho, né? Então, toda criança passa por esse desmame. Um animal passa por um desmame. Então, é muito estranho um homem adulto, uma mulher adulta, uma nova família que se formou, ainda está mamando, né? Preso a tudo isso. Agora, um equilíbrio sobre isso é a gente pensar que não é que vamos nos fechar para receber presente do sogro, da sogra, do vô, da avó. Qual o problema? A questão é, eu não posso planejar minha vida financeira contando com o valor que o meu pai ou a minha mãe vai me dar. Amém, gente? Mas quando eles quiserem dar, recebe, meu amigo. Amém. Qual o problema se teu sogro, tua sogra, teu pai, tua mãe falar, olha, quero pagar uma viagem para vocês irem para Dubai. Qual o problema, meu irmão? Vai lá, feliz da vida. Depois tu manda uma selfie para eles agradecendo e vai ser bênção demais. Janice, eu queria perguntar para você aqui mais coisas que o casal ele pode estar se preparando nesse momento aí, quando ele está visualizando o casamento. O que mais ele precisa conhecer a respeito disso aí, na tua opinião? Assim, enquanto a gente está solteiro, a gente cuida das coisas de Deus, né? Tanto a mulher quanto o homem. A gente se prepara, a gente cuida das coisas do Senhor. A partir do momento que a gente casa, muitas vezes a gente até ora, né? Pedindo o marido, né? O homem ora pedindo uma esposa. Então, quando o Senhor arruma, no caso, né? Dá a esposa e dá o marido, as pessoas se casam e esquecem de Deus, né? Esquecem que Deus é que proveu, que Deus que ajudou, que Deus que sempre esteve ali, né? E elas esquecem simplesmente de Deus e vivem a vida delas sem Deus. E um casamento sem Deus é um casamento fardado ao fracasso, né? Infelizmente, sem Deus a gente não consegue viver em comunhão, né, um com o outro. Então, a Bíblia mesmo diz aqui em Efésios não, 1 Coríntios 7, 32 ao 34, que quando a gente é solteiro, a gente cuida das coisas de Deus, né? E quando a gente casa, a gente tem que dividir o nosso tempo com o nosso marido, né? Com a nossa esposa. Só que a Bíblia diz aqui que a gente tem que dividir esse tempo, não que a gente não tem que dar tempo nenhum para Deus mais e somente o tempo um para o outro, né? E esquecer, né, de Deus. Então, o Paulo vai estar lendo aqui o que a palavra diz. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como
há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Agora, olha só, gente, esse texto é maravilhoso, isso que Janice está falando, que Paulo leu, só deixa claro para nós a mudança de fase de um casal, de uma pessoa, na verdade, né? Quando está solteiro, está 100% dedicado à obra, e a gente tenta, como pastores aqui na igreja, introduzir essa visão para as pessoas. Os solteiros, a gente sempre busca envolver eles no máximo de coisas possíveis, para que eles não tenham tempo ali para pensar besteira, né? Então, é muito bom que eles estejam perto, é muito bom que eles estejam servindo, é muito bom que eles estejam envolvidos. Isso vai ocupar muito e vai poder ajudar muito também eles emocionalmente falando, né? Não vai ficar naquela deprê o tempo todo, né? Aquela dor de cotovelo. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Aquela coisa toda. Vai estar servindo ao Senhor, não vai ter tempo para pensar besteira. Mas o casado, meu amigo, a gente precisa equilibrar. E a gente tem esse cuidado aqui na igreja de o casado a gente procurar equilibrar melhor as demandas dele. Mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios falando sobre o marido casado, cuida das coisas do mundo, como agradar a sua esposa, e o contrário também é verdade, a mulher cuida das coisas desse mundo, como agradar o seu marido, não significa que agora, como casado, não deve fazer nada. Até porque, quando esse casamento tem um dos lados, um dos cônjuges que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e tem um crente lá, esse não salvo precisa ser convencido pelo salvo. Agora, me diga aí, um salvo que não serve ao Senhor, não faz sentido. Então, é pelo modelo de vida, pela postura do cristão dentro de uma família, mesmo que a esposa ainda não seja, mesmo que o marido não seja, mesmo que os filhos não sejam ainda, a postura desse cristão dentro dessa casa deve gerar, né, um testemunho vivo de um homem e uma mulher de Deus. Então, ser um homem e uma mulher de Deus não tem como desvincular isso de servir ao Senhor, do congregar. Então, não deixar de congregar não é só para solteiro. Amém, gente? Amém. Não deixar de congregar é para todo filho e filha de Deus. Seja solteiro, seja casado. O conselho é um para todos nós. Porém, é necessário ter essa atenção maior para que quando o marido, às vezes, chega em casa ou quando a esposa está lá com expectativa de estar com o marido, a esposa está dia e noite na igreja, cuidando apenas das coisas do Senhor e deixando a casa uma bagunça. Então, isso é desequilíbrio e é necessário mesmo a gente ter esses cuidados. Eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo. Agora, mudando um pouco aqui o foco e o tema, falando agora sobre filhos, criação de filhos e tudo mais. Normalmente a gente fala muito do filho homem, aquela coisa toda, e isso é importante, se der a gente pode falar sim hoje aqui, se der tempo, mas eu particularmente raramente escuto pessoas falando sobre o cuidado de se criar uma filha mulher, né? E a minha pergunta é, qual a importância do pai na criação de uma filha? Eu sei que a mãe vai ser fundamental, mas tem uma parte muito importante do pai na criação de uma filha menina, mulher, né? Sim. Filha é mais diferente, né? Tem que ter aquele carinho a mais, né? Que muitas vezes a gente meio bruto, a gente tem que aprender, vai aprendendo com elas, né? Com a criança também, com a menina, né? Mas eu, como a Bíblia ensina também, eu trato ela tipo com o maior carinho do mundo. Todos os meus filhos, na verdade, assim, para todos os filhos tem que tratar bem, né? Amém. Mas a filha tu sempre vai tratar um pouquinho diferente, né? Ela vai tratar como filha mesmo, né? O filho como filho e a filha como filha,
eles crescer sem essa confusão na cabeça, né, para saber cada um o que cada um é, né? Mas a filha sempre tem o emocional diferente, porque filha é mulher, né? Já gosta de um carinho diferente, né? De atitudes diferentes. A Emily, a minha filha, a Emily, gosta muito de flor, né? Ela, flor. Uma vez levei no aniversário dela um buquê de flor para ela na escola. Ela fica semanas ali tirando foto daquilo lá e gostando. E a gente vai aprendendo o que cada um gosta, né? O que a menina gosta. Esse tempo, ela nunca tinha andado de moto, saído da cidade. Ela, de vez em quando, vinha as indiretas. Nunca saí, só andei aqui, né? O pai nunca me levou para outro lugar, assim, né? Um dia eu levei até ela Xanxerê, um domingo de manhã, fomos tomar um café, né? Ela estava realizada. Ela disse: eu sabia que eu gostava de andar de moto, mas agora eu sei, agora eu descobri que é verdade. Ô Paulo, esses exemplos que você está dando na prática, já está criando no coração dela, na mente dela, uma imagem de um homem, né? O nosso cuidado aqui, e isso tudo que você está falando, a gente precisa pegar com muita atenção, porque são os caminhos das pedras, né? Muitas mulheres, às vezes, estão se casando errado, porque não tem uma referência de homem, de pai dentro de casa. Então, isso que você está compartilhando com a gente, não trata apenas do momento da infância, da adolescência, mas são sementes que um pai pode colocar no coração de uma filha, para quando ela chegar à idade adulta, ela vai poder fazer essa distinção, né? Espera aí, meu pai, né, me protegia, era carinhoso, me levava para passear, né, me honrava levando buquê de flores na escola. Aí olha para o cara, meu Deus do céu, essa menina vai poder... Isso aí não parece muito não com o que eu aprendi de um homem, né? Então, Esther, quer falar? Não, fala. Paulo, na verdade, eu queria Paulo, que tu falasse mais, Paulo. Fala mais sobre isso, sobre quando você cria uma menina assim, né? Como é que você trabalha nas emoções dela, né? O emocional também, que é muito importante para tanto menina como menino também, né? Sim, mas os dois, a gente tem que ir trabalhando, mostrando para ela o tipo de homem que é, né? Isso. Uhum. E o negócio é ensinando que os gavião vão aparecer, né? Isso, eu estava pensando nisso, porque ela não cria aquela dependência emocional tão grande, né? Ela já tem aquela segurança em casa, né? E aí ela não cede para qualquer gavião, né? Aquela carência já não tem, né? É que a gente tenta trabalhar em todos eles, assim, tipo, eles não ser dependente. Que nem eu sempre falava para eles na escola, desde pequenininho, que tem que as crianças têm aquele negócio de dizer assim: então não brinco mais contigo, né? Uhum. Daí eu sempre dizia para eles, para os três, cada idade dizia, eu sou pequenininho. Então assim, você não quer brincar contigo, você pega e inventa um outro brinquedo. E tu não precisa depender, tu não precisa implorar para brincar, vai lá, brinca de outra coisa, e assim, tipo, eles vão criando uma identidade, uma segurança, assim, para não ficar dependente emocional também. Exatamente isso, porque enquanto você estava falando isso agora, eu já aconselhei muitas meninas, né? Principalmente, eu sei que isso que você está falando vale para os dois, eu concordo, sabe? Mas eu já aconselhei muitas meninas, principalmente, que às vezes elas não tiveram essa segurança paterna em casa e elas ficam em busca disso, né? Então, qualquer rapaz que tem aquela conversa mole, ela vai se embora, né? Aí fica mais dependente, né? Eu estava falando isso até com um conhecido, mas ele não é crente até, e ele falando que as meninas que ele conhece, tipo nas baladas, um monte de coisa assim, a maioria, elas dão testemunho, diz que não se dão com o pai, que querem, tipo, são rebeldes, estão querendo mostrar alguma coisa, aprontar alguma coisa, tipo, para chamar atenção, né? É um emocional, tipo, meio doente, né?
Muito Amém. bom. E tendo isso em casa, essas meninas já acabam sendo guardadas, né, e Minimiza, preservadas. E as emoções delas estão estabilizadas com isso, né? Então, a falta de atenção. O pai nunca para ouvir a menina, né? Nunca para ouvir, nunca para se preocupar. Aí vai chegando ali aos 15, 16, vai chegar na escola, tem lá um bonitão subindo pelas paredes, né? Meu Deus do céu, se torna só ouvidos para aquela menina. E aí o que o pai não faz, o cara faz. O que o pai não tem atenção, o cara tem, né? E quando vai ver, na verdade, é uma fragilidade que foi responsabilidade de um pai que não deu a atenção devida para uma filha mulher, né? Sobre meninos, como criar meninos fortes, né, Janice, nessa sociedade dos mimizentos, né? Como é que cria menino forte numa situação como essa? Olha, o meu primeiro conselho sobre isso seria deixar os filhos passarem por dificuldades, assim, por algumas dores até, algum sofrimento, né? Deixar eles serem responsáveis pelas coisas, sabe? Porque, principalmente, eu vejo, assim, por mim também, que nós, mães, né, somos super protetoras, né? A gente não quer deixar eles passar por nada, né? Tipo, se a gente vê que vai se machucar ou vai cair ou alguma coisa, a gente já, não deixa que a mãe faz. Deixa que a mãe pega, né? Tipo, e isso é um erro da gente. Muitas vezes o Paulo até já me chamou a atenção sobre isso, porque a gente não deixa eles fazer as coisas, a gente não deixa eles aprender, e eles ficam muito dependentes de nós, né? E acabam ficando muito tempo também só com a mãe, né? Tipo, eu aconselho que também deixem sair com os pais, né? Fazer atividades junto com o homem também, né? Para ele ver como que é jogar uma bola junto com o pai, ir até mesmo para o trabalho junto com o pai, ajudar no trabalho. Tipo, esse é um conselho que eu dou, né? Porque muitas vezes as mães ficam com o filho perto. Ai, querem ir para o shopping, levam o filho junto. Só querem fazer coisas que seria de menina, né? Tipo assim, não que não possa fazer com o menino, né? Ir para o shopping e tudo mais. Mas seria mais coisas que meninas gostam, né? E fazendo isso, as mães acabam, às vezes, estragando o filho, né? Fazendo ele ficar mais, tipo, afeminado, gostar mais de coisa de menina, né? E enquanto deveria deixar sair com o pai para provar coisas mais de homem, né? Aprender, fazer força e isso, carregar peso. Então, a gente não pode poupar eles dessas responsabilidades, né? Até mesmo em casa, tipo, o que eles podem fazer, carregar um lixo, trazer uma cadeira, juntar os brinquedos, esse tipo de coisa, a gente tem que pedir que eles façam, né? Eu acho que isso é uma forma de ensinar eles se tornarem homens mesmo, fortes, que vão proteger suas esposas, que vão carregar o peso, que vão saber que eles que têm que carregar a maior responsabilidade, né? E isso já se aprende desde criança, né? Hoje, ela falou sobre organizar os brinquedos, porque às vezes os pais pensam assim, eu só vou ensinar o menino quando ele estiver já fortinho, já tiver... Qual a idade assim que já pode ensinar essa criança, né? Será que só quando completar 12 anos? Quando fizer 15 anos, 18 anos, meu filho vai pegar o lixo, né? Com 18 anos, meu filho vai aparar a grama. Né? Tem como fazer alguma coisa para ajudar desde a pequena infância? Nossa, desde muito pequenininho já dá para começar assim, ó, quando eles começarem a andar, eles já entendem que eles têm que guardar os brinquedos. Muitas vezes assim, eles já têm ali uns 2 aninhos, eles já conseguem guardar os brinquedos, sabe? Então a gente já pode dizer, ó, derrubou os brinquedos aqui, brincou com isso agora, não quer mais? Então vamos guardar. Tipo, você pode estar ajudando ele, mas ele pode estar ensinando já que ele já pode guardar, né? Então é coisas assim que já pode fazer. E conforme vai crescendo, as responsabilidades vão aumentando, né? Já pode ir dando mais coisas para eles fazerem, né? Eu já ouvi muitas vezes os pais falar, mas eu mando, mas ele não obedece, né? Só que desde... É que o pastor falou, vou deixar para educar quando ele for grande. Né? Não tem... tu já mostra que tu começa a educar ele desde que ele nasce, né? Quando começa a gatinhar, quando começa... Você tem que mostrar... Eu fiz assim, pelo menos por enquanto deu certo, né? Tipo, tu tem que mostrar quem que está no comando, né? Porque é que nem a Bíblia diz, daquilo tu se deixa ser vencido, tu vira escravo.
E hoje em dia dá para ver que tem muitos pais que estão sendo escravos das crianças. E muitas vezes não de crianças grandes, de criança pequena. Né? Eu já fui em lugares também, já vi que a criança começa a caminhar. Os pais ficam a noite inteira, eu já fui em lugares, correndo, não conversaram com ninguém, só correndo atrás da criança, onde que a criança queria. Eu já, é um momento de tu ensinar. Eu deixava eles ir, daí dizia, agora tu senta aqui. Daí eles queriam sair. Não, fica aqui. Daí eu fazia eles ficar sentados. Daí quando eles me obedeciam, eu dizia, agora vamos de novo mais um pouco. Daí depois mandaram, agora é hora de sentar. Senta, teimavam. Toda criança vai querer fazer birra, vai querer te dominar. Mas se você se deixar dominar, pode ter certeza que ela vai te dominar em todas as áreas, né? Tem que... vamos dizer assim, ou se você não mostra que você manda dentro de casa, com certeza ela vai te mostrar quem manda. Isso é a coisa mais certa que tem. E vai ser sofrido depois. É tudo um treino, né? Você vai treinando a criança ali a se comportar. Às vezes os pais até poupam uma criança disso. Porque eu não vou levar, porque depois ela vai fazer. Mas aí não dá a oportunidade da criança aprender, né? Isso. Que ela sempre vai poupando. E outra coisa que eu fiquei pensando quando a Janice estava falando sobre criar meninos fortes, né? É que às vezes a gente cria um menino a vida toda como se ele fosse frágil, poupando ele de tudo. Daí quando ele cresce, a gente quer um homem forte. Mas aí a gente não treinou isso a vida toda e depois quer o resultado, né? Se o pai não se mostrou forte para ele na hora de ensinar, como é que ele vai crescer com que exemplo, né? Como é que ele vai ter exemplo de um homem forte? Muito sim. Amém, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa questão de filhos, tanto de meninos como de meninas? Alguma coisa? Ou a gente prossegue? Então tá bom. Então vou fazer mais uma pergunta. Agora, sobre o casal em si, eu queria conversar, né, aqui com vocês sobre as maiores necessidades, tanto do homem como da mulher no casamento. Mas eu acho que, para separar e a gente conseguir entender melhor, eu acho que a gente pode começar falando sobre as maiores necessidades do homem no casamento. O que vocês acham a respeito disso? Então, as maiores necessidades do marido seria... em primeiro lugar, que eu acho bem importante depois do casamento, né? O sexo, né? A lista número 1, né? Que é 50% do casamento, né? Acredito eu, porque é uma coisa muito importante, né? Que não pode faltar. O respeito e a lealdade, né? Da esposa com o marido, que ele espera. Ele pode até, às vezes, ser desrespeitado em algum outro lugar, mas dentro da casa dele, ele não admite ser desrespeitado pela esposa, né? Então, é o lugar de segurança dele, é o lugar que ele quer voltar, que ele quer ter paz na casa dele, que ele quer ser respeitado pela esposa, né? Ele quer chegar em casa, ele quer encontrar uma mulher bem cuidada, uma mulher cheirosa, uma mulher bonita, né? Ele quer chegar em casa, ter uma boa comida, né? Chegar em casa que a mulher fez uma comida boa para ele comer, então ele quer ser bem cuidado, ele quer ter paz na casa dele, e seria essa parte aí que eu acho assim que o homem mais espera da sua esposa, que é ter uma companheira mesmo. Chegar em casa, fugir do tiro, bomba e fuzil, né? O que eu falo? Complicado, né? O cara já foi bombardeado o dia todo, não? Aí chega em casa pensando que vai ter paz. Aí imagina a cena, a tropa toda lá, briga de travesseiro, né? A casa uma bagunça. Porém, a gente precisa entender também que isso se dá num contexto de uma família tradicional, onde apenas o homem ele vai buscar o sustento para sua família, a provisão, e a mulher ela fica ali administrando as demandas da casa. Nesse contexto, eu vejo um equilíbrio aí. O homem fazendo uma parte, a mulher fazendo outra. A parte que cabe ao homem, ele é responsável para administrar bem aquilo ali e trazer mesmo essa segurança, essa provisão, esse cuidado com a família. Enquanto a mulher, nesse contexto de uma família tradicional, precisa também fazer a parte dela dentro do contexto da sua casa, cuidar dos filhos, organizar a casa, administrar ali tudo que está acontecendo, para quando o marido chegar, né,
Não porque ele é o marido, não, que ele fez a parte que cabia a ele e a esposa fazer a parte que cabe a ela, né? Porém, tudo muda de figura quando esse casal, ambos trabalham fora. E daí a coisa muda um pouco de figura, né? Eu queria ouvir de vocês, né, como que a gente poderia lidar nesse contexto mais atual, mais moderno, que o que mais a gente vê acontecendo hoje. Tanto o marido saindo cedo para trabalhar, às vezes até junto com a esposa, deixando a esposa no trabalho dela, ele indo para o dele. Enfim, como é que fica essa logística dentro de casa? Eu vejo que a maior frustração, né, e a reclamação das mulheres nesse aspecto é que eu trabalho fora também, só que quando eu chego em casa, só eu cuido da casa, né? Então, isso gera uma frustração muito grande. E muitos casais, infelizmente, chegam até ao divórcio por causa disso, né? Porque ela se sente ali injustiçada, né? Talvez seja a palavra mais adequada. Eu acredito que, para resolver essa situação, o casal precisa conversar e ver como vai distribuir isso daí. Porque uma hora essa corda vai arrebentar. Porque quando um se sente muito, que está pesando muito para o lado dele, uma hora essa corda arrebenta, né? Muito bom. Vamos continuar. Amém. E aí eu queria saber também de vocês as expectativas em relação à esposa. A gente falou um pouco do marido, né? Que vocês falassem um pouco da esposa. E depois, como já se falou, como essa parte sexual é tão importante no casamento, eu queria terminar a noite de hoje falando um pouco sobre essa parte de sexualidade no casamento. Mas primeiro eu queria ouvir melhor sobre as necessidades da esposa. A esposa, normalmente, quando ela encontra um homem, ela quer, em primeiro lugar, sentir proteção, né? Se sentir protegida, né? Não para cada um no seu lugar, né? Para não ela ser o homem da casa, né? Que tem que proteger. Então, proteção é uma das coisas. Afeto. A mulher gosta muito mais de carinho do que de homem, né? Do que o homem. Mas o homem também gosta de carinho, né? Pode não dizer, né? Mas gosta. Secretamente, né? Nas horas. É isso aí, cara. Outra coisa que mulher gosta bastante de atenção, né? Isso é uma das coisas que mulher gosta bastante. A gente tirar um tempo para ouvir e conversar também, tirar sobre os... Porque mulher gosta de decidir coisas. Muitas vezes, lá em casa, eu nem cheguei dentro de casa, já estão lá me esperando para falar, né? Há muitas coisas para contar, né? Daí tem mulher, tem criança, tem todo mundo. Os animais ainda, tem bicho aí. O Miguel fica do lado, quando ele é o último a falar, mas daí ele fica lá assim, ele fica esperando. E daí, de vez em quando, um se atravessa na frente dele, daí dá... Segurança financeira também, que nem nós falamos. Não é que tu vai casar, tu vai passar dificuldade financeira também, né? Só que nem eu disse, se tiver coragem, não tiver medo de serviço, uma mulher de verdade, com certeza ela vai passar por todos os momentos junto, né? Todas as fases junto. Vendo o esforço, né? Vai se esforçar, todo mundo vai pegar junto e vai trabalhar. Por isso, ali já dá para ir vendo uma mulher de verdade mesmo, né? Que vai estar junto contigo em todas as fases, né? Amém. Reconhecimento, a mulher gosta de ser reconhecida, receber elogio das coisas que ela faz também, né? A mais linda de todas, né? Honestidade, respeito, muitas coisas que tem, né? Essas são para fazer o bolo, não pode faltar nenhum ingrediente, né? Tem que estar todos eles na medida certa também, né? Fidelidade, isso é uma coisa que ninguém casa para ser traído também, né? Isso é uma coisa... Perfeito. Você tinha comentado que no final eu queria encerrar falando sobre a questão do sexo no casamento, né? Responsabilidade, eu gosto na apostila do Rema, ela coloca um subtítulo sobre o sexo como uma responsabilidade compartilhada, e eu concordo, porque é uma responsabilidade de ambos, né? E é uma necessidade de ambos, né? Por mais que pese mais para um homem.
Eu acho que a gente pode encerrar falando disso. E o pessoal nem tem vergonha de falar sobre isso. Eles nem ligam. Pode falar à vontade. Olha lá, a cara deles, ó, todo mundo rindo. Né? Rapidinho, sobre essa questão do sexo. A gente está no pastoreio lidando com casais e situações nesse sentido já há algum tempo. E daí a gente começa a ver algumas figurinhas repetidas. E uma das coisas, né, que acaba se tornando um impedimento do sexo num casamento é justamente por esse casal, e às vezes até a mulher, ela não se preparar para isso e o homem não ajudar ela a lembrar, né? Ficar lembrando, estou chegando em casa hoje à noite, né? Levar um presente, aquela coisa toda. Então, o casal não coloca tudo, coloca as contas para pagar no planejamento familiar, coloca em que escola o menino vai estudar, né? Coloca o planejamento dos móveis, faz tudo mesmo, mas não entra no planejamento do sexo. E quando estava namorando, pulava muro de 3 metros para... Né? Aí agora que casa, isso não, o casal não esquece, principalmente quando vem filho, Paulo. Né, Janice? Principalmente quando vem filho. E aí é óbvio que aí a família já entra em outra fase. É necessário o casal girar ali a atenção maior para aquela criança. E, às vezes, o sexo vai ficando sempre em segundo plano. Né? E uma família, né, é claro que a família passa por fases e estágios diferentes. Existe uma fase no casamento que isso é muito urgente, né? Tem outras fases no casamento que outras coisas vão acontecendo, enfim. Mas a gente percebe que o pessoal pensa em tudo, só não inclui lá a importância do sexo. Né? Aí, às vezes, a gente pega o casal que está 30 dias, meu amigo, sem nada. 2 meses sem nada. Né? E o cara implorando assim a Deus, ó, meu Deus, pagando promessa, querendo pagar promessa para conseguir ter alguma coisa. Então, vamos falar mais um pouco sobre essa questão do sexo, né? Como o homem pode agir, como a mulher pode fazer para isso se tornar uma prática no casamento. Que nem o pastor falou, tá ali implorando, né? Tá que nem aqueles cachorros que ficam na frente do restaurante lá, né? Babando, olhando. E o pior de tudo é que muitas vezes isso num casamento acaba sendo uma moeda de negociação até, muitas vezes. Porque muitas vezes vai ter algum conflito, né? Mas daí já, porque para o homem é uma necessidade um pouco maior, né? Mas já usa, né? Então, greve, né? Qualquer coisa é greve. Daí, quando está passando daquela discussãozinha, muitas vezes, está quase curado, começa outra, usa greve de novo, né? Daí é aquele luto eterno, quase. Eu sempre digo, um dos pilares do casamento é o sexo, né? Como essas outras coisas que a gente falou também são pilares, né? Muitas vezes que nem tem casais que casam só por causa disso, né? Não pensam em outra coisa. Mas daí quando estão casados, depois é o que menos tem, né? E daí chega um tempo, passa mais de uma semana, que o pastor falou, não tem nada. Quando vê, já estão chamando... Oi, irmã, tudo bem? Já não tem nem aquela intimidade, né? Não sabe nem como se encostar direito, porque quando resolvem fazer, já perderam o jeito até. Outra, o pastor falou, quando tem filhos, né? Cara, tipo, problema todo mundo vai encontrar, né? Só que sempre tem que se dar um jeito. Subia muro de 3 metros, né? Quando se estava lá na China e falava que era agora, o cara voltava, né? Daí agora, tipo, não tem aquela disposição, aquela iniciativa, que nem o pastor falou, durante o dia, ir botando lenha na fogueira, vai sinalizando, vai...
E vai deixando isso acabar virando uma rotina sem, né? Como, claro, que a mulher também, porque tem homem, daí os homens sabem, se ir atrás dos homens tem todo dia, né? Todo minuto. Mas, tipo, tudo no equilíbrio, como qualquer coisa, não pode faltar, né? Queria fazer uma pergunta para a Janice. Janice, o que você acha assim que mais trava as mulheres assim nesse aspecto de sexualidade ali? Olha, na minha opinião, sem sombra de dúvida, é o tipo como o homem trata a mulher. O tratamento, sabe? Porque as mulheres, elas são muito sentimentais, assim. Então, elas não são como os homens, né? Então, uma palavra que, às vezes, para o homem pode ser que, ai, nossa, mas não falei nada demais, né? Tipo, mas para a mulher, meu Deus do céu, né? Acabou com o dia dela. E como ela é sentimental, nesse momento, quando o homem foi grosso, foi estúpido, falou algo que magoou ela se fecha, o corpo dela se fecha. Ela não consegue sentir desejo, ela só sente, tipo, como é que eu posso dizer? Ela fica com raiva, ela não sente desejo de ter uma relação com o homem, né? Então, assim, o meu conselho é que o homem, se ele quer ter essa relação saudável com a mulher, que ele fale coisas boas, que ele reconheça as coisas boas que ela fez quando chega em casa, que não somente chegue em casa e veja o que não foi feito, né? Ou procure alguma crítica, assim, isso aqui está fora do lugar, isso aqui não sei o quê. Aí, tipo, ele acha tudo de ruim durante o dia inteiro. Aí chega à noite, ele acha que a mulher vai estar feliz para fazer algo com ele, tipo, né? Não vai, né? Então, o meu conselho que eu dou para os homens também é que eles tratem as suas mulheres bem, né? Principalmente no dia que eles querem ter uma noite diferente, que eles cheguem em casa, que eles, né, simplesmente na comida que ele está comendo, nossa, que delícia essa comida que tu fez, amor, né? Muito boa essa comida, lindo, né? Só dica top, meu amigo. São dicas de ouro. Fala mais, Janice, vai falando. Que comida maravilhosa, nossa, hoje eu pensei nós fazer algo diferente, só nós dois, acho que vamos colocar as crianças para dormir mais cedo, vamos mandar para casa de algum amigo dos compadres. Cadê a Dinda? Vamos fazer algo diferente. Outra coisa, assim, não deixar cair na rotina, né? De vez em quando convida a tua esposa, vai para uma cabana aí, algum lugar diferente. Leva ela para uma viagem, né? Leva ela para jantar fora. Faz algo diferente, né? Não fica só aquela mesma coisa, né? Todo dia, assim. Então, eu acho que tanto para o homem quanto para a mulher, variar, fazer coisas diferentes, novidade, eu acredito assim que acende bastante o desejo. Amém, amém. Pessoal, vocês gostaram de ouvir Paulo e Janice, pessoal? Agora acho que vocês vão ter que esperar mais um pouquinho para a próxima vez. E já estamos chegando ao fim, né, Tiago? Mas tem muito dever de casa aí, né? São conselhos maravilhosos que você pode colocar à prova que você vai ver o resultado, né? Eu queria agradecer, né, pela vida de Paulo e Janice, né? Vocês têm sido uma referência para a nossa igreja, né, amor? Sim, exatamente. De casal, de família, criando os filhos na palavra, né, sendo uma referência para a vida deles. Bons conselheiros também, né? Isso, bons conselheiros, bons amigos, né? Não é à toa que o rapaz ali, né, te convidou para ser padrinho e madrinha, né? Compadres, né? Teve, acho que o Gui também, né? O Gui também. Então, são pessoas aqui da nossa casa, pessoal. A gente poderia estar promovendo algo como esse, convidando alguém de fora. Mas sabe, gente, olha que pérola, que tesouro a gente tem aqui na nossa casa, que a gente precisa valorizar e honrar. Então, a gente crê nessa continuação do que Deus está fazendo na vida de vocês, Paulo e Janice. E é muito bom. Eu fui muito edificado, né, essa noite, nas nossas conversas, nossas reuniões, elaborando tudo que ia ser trabalhado aqui, o tema. Então, tem sido muito bom, né, estar caminhando aqui com vocês. E essa noite foi um marco para essa igreja, que venha mais cultos, né, sobre família, que venha conferências de família. Amém, irmãos? Vai ser bênção. E você que está aqui hoje, não falte às próximas quintas da família. Cada quinta a gente vai puxar assuntos e perguntas diferentes, o que não foi falado dessa vez por causa do nosso tempo. Na próxima quinta da família a gente vai estar puxando como pergunta. Eu queria passar também a palavra para eles dois, para eles se despedirem do pessoal também, dando o último recadinho aí.
Não, queria agradecer também pelo convite, né? Não é muito a área, tipo, de vir aqui falar e coisa, né? A gente não está muito acostumado, mas o pastor veio falando que era para fazer, então a gente vai vamos seguir a unção dele. E agradecer a atenção de todo mundo aí, e colocando em prática, com certeza, o que a palavra ensina, a gente sempre vai colher bons frutos, né? Isso aí, também queria agradecer a todos que vieram aí. E eu espero que todos também levem para suas vidas isso que, para nós tem funcionado. Então, assim, eu acredito que também para vocês também vai funcionar. Quem já estiver fazendo, amém, né? Quiserem pegar uma dica e os próximos cultos também, vai ser uma bênção, tá? E obrigado pelo pastor, pela Esther também, por ter dado a oportunidade, tá bom? Amém. Gente, agora nós vamos orar por vocês. Então, eu quero que vocês fiquem em pé. Eu vou puxar aqui a oração, Paulo, Janice, Esther, e depois cada um de vocês orem por aquilo que chegar no espírito de vocês. Então, você que é casado, você que está se preparando para casar, ou você que é solteiro, mas deseja constituir uma família, ou até mesmo está ali na fase da adolescência, mas já está podendo ouvir princípios da palavra, para ter referências, né? O que Deus espera de uma idade adulta. Então, isso serve para todos, aqueles de mais idade que já viveram tudo isso e já está na fase dos netos e tudo mais. Isso também serve para você poder ajudar os novos que estão vindo, amém? Dar bons conselhos, ser também essa boca de Deus, cuidando das pessoas que estão em sua volta. Então, você que está aqui, feche seus olhos. Eu creio que algo da parte do Senhor vai chegar para você. Amém, irmãos? Não quero que isso aqui se torne apenas uma teoria. Nós não viemos dar palestra para você, por mais que seja um formato diferente de que você está acostumado, mas a unção de Deus está disponível. Né? Nós não falamos da nossa cabeça, nós falamos princípios da palavra, princípios espirituais, e eu creio que a unção que está sobre esse lugar vai favorecer a mim e a você, a não só ser um ouvinte e ficar animado, poxa, que legal, cara, que igreja bacana, poxa, que culto diferente, mas isso tudo está sendo feito para você poder ter resultado lá na sua casa, para que essa palavra que você ouviu aqui, você possa, com a ajuda do Espírito Santo, praticá-la, Pai. É assim que eu oro por cada um deles, Pai. Ô Senhor, não queremos nos tornar aqui palestrantes, Senhor, mas queremos nos mover em amor, em íntima compaixão, porque existem pessoas sofrendo nesse momento, Pai, por falta de conhecimento, por falta de forças, Pai, para continuar em sua família, em seu casamento. Pessoas, às vezes, que chegam desacreditadas, Pai, mas eu creio num renovo essa noite, vindo sobre cada um deles, Pai. Pessoas até mesmo que ainda não constituiu família, e devido a tantas loucuras desse mundo, até estão com medo, será que eu vou encontrar a pessoa certa? Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, esses solteiros casando certo, Pai, com um homem de Deus, com a mulher de Deus, em nome de Jesus. Senhor, os casados da mesma forma, desesperançosos, achando que não tem mais jeito, nós clamamos pela força do Senhor sobre a vida deles, Pai. Sabedoria para aqueles que têm filhos, poder educar, recebendo estratégias do Teu Espírito, Pai. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não muda. Nós podemos nos apegar a Ti e ver a transformação, a bênção do Senhor na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por esse povo, a esses que estão aqui, aqueles que estão assistindo online, ou que vai assistir, que essa palavra chegue como num bom momento, Pai, como um escape na vida deles, como um livramento, como um fôlego, Pai, para que eles possam continuar seguindo em frente e desfrutar da bênção que é a família, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por isso, Pai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai, para que saiu da sua casa para te buscar, Pai, para ouvir
as tuas direções, a direção que vem direto do teu Espírito, Pai. Por isso declaramos, Pai, pessoas, solteiros, buscando cada vez mais, Pai, firmar na tua palavra, Pai, para não errar, Pai, para fazer aquilo que o Senhor ensina, para depois criar uma família forte e firmada na palavra, Pai. E declaramos famílias, Pai, que estão aqui crescendo, avançando, Pai, sendo cada vez mais usadas nas mãos do Senhor, Pai, sabendo servir e sendo direcionado pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua unção, Pai, que está aqui e nos guiando, nos ensinando, Pai, através de ti, Pai, através do teu Espírito. Eu declaro, Pai, as famílias dessa igreja crescendo, Pai, avançando em todas as áreas, porque agradecemos por essa igreja, Pai, ela pensar em todas as áreas da vida de cada um, Pai, porque nessa igreja tem todas as áreas, Pai, todo mundo fica bem alimentado, Pai, ninguém fica para trás, Pai. Obrigado, Senhor, nós agradecemos, abençoamos a cada um que está aqui, em o nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está nessa noite, Senhor, pelo Senhor ter tocado no coração de cada um, Senhor, para vir aqui nessa noite aprender mais sobre família, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós nos preparamos para tantas coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por eles estarem entendendo, Pai, que eles precisam também, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai, para conhecer aquilo que o Senhor tem para a família deles, para a casa deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os maridos venham ser grandemente usados, Pai, por Ti, Pai, que eles venham ser grandes homens, Pai, protetores da sua casa, Pai, cuidando da sua família com excelência, Pai. Que eles venham ser homens segundo o Teu caráter, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que as mulheres também venham ser mulheres, Senhor, submissas, mulheres que cuidam bem dos seus maridos, dos seus filhos, Pai. Mulheres tementes a Ti, Pai. Mulheres, Pai, que tenham um relacionamento contigo, Pai. Obrigada por essas famílias fortes, Senhor, por eles terem relacionamento contigo, Senhor, por eles buscarem a sabedoria na Tua palavra, Senhor, no Teu entendimento, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada família daqui, Pai, em nome de Jesus, cada criança, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, cada solteiro, Pai, que venha encontrar, Senhor, a pessoa certa, Senhor, a pessoa, Pai, que tem sabedoria, Pai, para guiar um lar, Pai, e que venha ser uma família forte, estruturada na Tua palavra, Pai. Obrigada por essa noite poderosa, em nome de Jesus, Pai. Pai, te agradecemos por esse projeto de família e declaramos ele crescendo cada vez mais, Senhor. Mais e mais famílias chegando, sendo alcançadas, Pai, e sendo libertas por essa palavra, Pai. Declaramos essa liberdade chegando em cada lar de Chapecó, Senhor, em cada família de Chapecó, onde existe, Senhor, família desestruturada, Senhor. Essa palavra chegando, alcançando e levantando pessoas, Pai. Que esse projeto cresça cada vez mais, com a Tua graça e com a Tua unção, Pai. Te agradecemos por essa noite. Declaramos a Tua segurança nos levando em paz para nossas casas. E uma restante de semana cheia da Tua glória e da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui essa noite? Deus é bom. Domingo, você é o nosso convidado. Vamos ter aqui o culto de Santa Ceia. Vai ser maravilhoso. Então, vocês que vieram nos visitar, eu queria honrar vocês aqui com a salva de palmas. Que coisa boa receber vocês aqui. Vai ser um prazer vê-los novamente, amém? E te lembrando que amanhã temos a nossa torre de oração, às 23 horas, vai ser poder de Deus. Queridos, vão em paz na prática dessa palavra.